1.300.000 declarações ficaram na malha fina este ano de 2023. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos discutir aqui a malha fina da Receita Federal. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal e coloque o seu like ou dislike aí sobre o assunto que vamos tratar. Do total de mais de 43,4 milhões de declarações entregues agora em 2023 à Receita Federal, 1.366.778, ou seja, 3,1% caíram na malha fina. O número de malhas subiu. Os principais motivos que levaram à retenção das declarações na malha foram os seguintes: deduções, 58,1%, relacionadas principalmente a despesas médicas, ou seja, despesa médica acima de um determinado percentual cai automaticamente na malha fina, já que a Receita pede para se comprovar ou ter certeza que existe os comprovantes. Isso correspondeu a 42,3% do total de motivos de retenção. Os outros motivos são pensões alimentícias, números colocados errados, etc. Outra coisa que levou a malha 27,6% das declarações foi por conta de omissão de rendimentos, sujeito ao ajuste anual dos titulares e dependentes declarados. Isso é muito comum porque muitas vezes declara-se o dependente, o filho ou a filha, que está fazendo um estágio, que recebeu remuneração e você coloca o abatimento do dependente, mas esquece de colocar o rendimento do dependente que recebeu remuneração e, obviamente, a empresa que pagou a remuneração ao dependente informou a Receita Federal. Então, a declaração do titular cai na malha fina. Divergências, aproximadamente 10% das declarações entre os valores do imposto de renda retido na fonte, do que foi informado pela empresa que pagou a remuneração e o que a pessoa física declarou. Normalmente, esses erros são decorrentes de erros de datilografia. A pessoa, na hora de preencher o documento, preenche errado, muda a vírgula de lugar, altera de 105 para 10,50, coisas desse tipo. E deduções do imposto devido, recebimentos de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados, de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos. Só aí tivemos 4,3% de malha, que é por conta desses problemas. Quando o contribuinte entrega a declaração, o sistema da Receita verifica se as informações declaradas batem com as informações que foram fornecidas por outras pessoas ou por outras empresas. Se forem encontradas divergências na declaração, a declaração é retida na malha e o contribuinte não receberá a restituição do imposto de renda, até resolver os erros apontados. E como é que você sabe se tem erro ou não? Para saber se caiu na malha, basta consultar a declaração no ICAC. Além do status da declaração, o site da Receita também informa qual é a pendência. É preciso ter a conta do gov.br, prata ou ouro, para fazer essa consulta. Então, antes de você entrar, verifique qual é o seu nível na conta gov.br, porque você precisa do nível prata ou ouro. E você tem que acessar e verificar qual é o problema. Havendo problema que você identifica imediatamente, você pode automaticamente fazer a retificação e corrigir a informação. Nem sempre, entretanto, a Receita age com muita justiça, porque no caso, às vezes, de algumas informações de deduções que fazem com que a restituição aumente, muitas vezes a Receita Federal só coloca a possibilidade de você fazer essa correção a partir de janeiro do ano seguinte. Então, este ano, por exemplo, setembro foi o último mês. Então, vamos ter que esperar outubro, novembro, dezembro e só em janeiro, se for o caso, então, fazer a sua alteração, a retificação, para que você possa, então, novamente, a sua declaração ser fiscalizada novamente, já que já caiu na malha, para o fisco, então, eventualmente lhe retornar com a sua restituição. Entretanto, o fisco não tem prazo para isso. Por isso que muitas vezes você acaba recebendo sua restituição 1, 2, 3 anos após.
Mas é isso aí.